Parashá da semana chama-se Parashá Na'asô. Números capítulo 4, verso 21. Quem encontrou, diga Baruch Hashem. Assim está escrito: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Na'asô et Rosh benei Gershom, Gamchem lebeit avotam, lemishperotam. Mi ben shiloshim shana, ve'amala ben chamishim shana. Tifikod otam, kol raba letzevot tzav le'avod, avodah biochel moed. Baruch Hashem. Em português, nos diz assim: E disse o Senhor a Moisés: faze um recenseamento dos filhos de Gershom, na sua tradução está Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra, e que farão o seu serviço na tenda da congregação. Olha que interessante isso. Baruch Hashem. Primeira coisa que nos chama a atenção na Parashá Na'asô. A palavra Na'asô, em língua hebraica, quer dizer faça. O nome da porção se chama faça. Essa porção ela está vinculada ao texto que narra a entrega da Torá no Monte Sinai. Por que está vinculada? Porque lá no dia em que o Eterno entregou a Torá no Monte Sinai, quando Hashem fala, cita os 10 mandamentos, que Moshe Rabbeinu também ali junto com o povo declara algo para o Eterno no dia em que o Eterno entregou essas leis. Eles dizem, Na'aseh venishma, ou seja, faremos e ouviremos. Interessante isso, porque a frase parece que está fora de ordem. O povo diz faremos e ouviremos, mais lógico seria ouviremos e faremos. Mas por que o povo diz faremos e ouviremos? No sentido de que, mesmo que nós não entendamos os seus mandamentos, agora nós vamos cumprir ele mesmo sem entender, e depois nós vamos entender, depois nós vamos ouvir e entender o porquê desses mandamentos. Ou seja, o povo de Israel não questionou. O povo de Israel aceitou e de pronto já se disponibilizaram a guardar os mandamentos do Eterno e depois eles se preocuparem em entender os mandamentos. Isso é interessante porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, num mundo onde existe muito porquês, porquê, e as pessoas querem entender primeiro para depois obedecer. Ah, mas por que Deus pede isso? Como se primeiro quisesse aprender para depois guardar. Mas veja o que é confiar na sabedoria de Deus, porque é isso que a Torá é. A Torá, ela reflete o que? O caráter. É algo mais interno de Deus colocado, né, na pedra, primeiramente. Transmitida ao povo, a Torá é a sabedoria de Deus, e o povo simplesmente confiou nessa sabedoria, dizendo, faremos e depois ouviremos, depois nós vamos entender o porquê do que nós vamos fazer agora. Lembra de Yeshua falando para Kefa, falando para os discípulos, quando começa a lavar os pés dos discípulos, ele diz, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vão entender depois. E mesmo sem o povo entender na hora, ele diz, porque vocês me chamam de Senhor e Mestre, e é verdade, eu sou, e lavo os vossos pés, assim também vocês devem fazer uns aos outros. Ou seja, tem coisas que na hora a gente não entende, mas nós vamos entender depois. Como diz o ditado popular, é no andar da carruagem da carroça que as melancias se ajeitam. Então o povo de Israel já se disponibiliza dizendo,
nós vamos guardar e depois nós vamos entender, porque é essa emuná, a fé que Hashem procura nos dias de hoje, é a fé que não questiona, é a fé que simplesmente obedece a sua palavra mesmo sem entender. Nós estudamos aqui a paraxá, uma das paraxá passada, que fala que quando o Eterno promete ali, né, acho que foi a penúltima paraxá do livro do Levítico, se eu não me engano, que vai falar sobre o ano de Shemitah, o Eterno diz que ia dar o quê? Bênção 3 vezes mais para aqueles que questionavam. Mas para aqueles que não questionavam, o Eterno ia dar 1 vez mais. Nós estudamos sobre isso. Porque aqueles que questionavam, o Eterno tinha que dar mais bênção, por quê? Porque eles iam ter mais prejuízo, porque o fato de eles terem questionado o mandamento, o que comeremos no 7º ano, como se não confiasse naquilo que o Eterno estivesse falando. O Eterno vai dizer para eles o quê? Vocês vão comer da colheita passada, e essa colheita vai durar para vocês 3 anos. Ou seja, a bênção será triplicada, só porque eles questionaram. Terão triplicado? Terão, mas terão mais gasto, terão mais que contratar mais funcionário, terão que aumentar os celeiros, ou seja, eles ganham muito, mas também gastam muito, mas para aqueles que não questionam, o Eterno promete o quê? A bênção 1 vez só, não é triplicada, parece ser injusto, só que essa bênção que é 1 vez só, ela vai render mais do que daquele que ganhou 3 vezes mais. Por quê? Porque esse não vai ter prejuízo, vai comer, vai se saciar, não vai ter que gastar tanto para poder desfrutar daquilo que o Eterno dá. Então o grande segredo é esse, é não questionar, é simplesmente Deus mandar e eles fazer. Eu me lembro de Yeshua, quando está prestes a entrar em Jerusalém, ele fala para os discípulos, vocês vão ir na frente, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Eu tenho certeza que os discípulos não entenderam quando o mestre falou isso, porque naquela época o homem não era acostumado a carregar cântaro. Quem carregava cântaro eram as mulheres, quem fazia serviço de poço, de buscar água em cântaro, eram as mulheres. Então era comum ver mulheres carregando cântaro, homens dificilmente. Mas havia ali uma comunidade de essênio que eles tinham o costume do celibato, eles não se casavam. Então eles acabavam desenvolvendo o trabalho das mulheres. Mas veja que numa primeira instância os discípulos puderam ter questionado, mas o texto não fala que eles questionaram, o texto fala que eles simplesmente obedeceram, mesmo sem entender. Existem coisas que Deus vai nos pedir para fazer que à primeira instância nós não vamos entender, mas que nós devemos obedecer mesmo sem entender, porque nós não entendemos agora, mas quando acontecer nós vamos entender o porquê que Hashem pede essas coisas. Porque a Torá, a sua palavra, é a sabedoria de Deus, e quando nós questionamos a Torá, nós estamos questionando o quê? A sabedoria do Eterno. É como se nós disséssemos assim, eu sou mais sábio que Deus, eu poderia fazer melhor, eu quero entender, e a Bíblia vai nos dizer, o próprio Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai dizer o quê? Que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. Então o grande segredo, a grande sacada é não questionar e obedecer os mandamentos do Eterno, e essa porção ela está ligada à entrega da Torá, porque se chama Na'asô, a porção significa, o nome da porção significa faça. Por quê? Porque é exatamente isso, a Torá ela não tem que estar somente no nosso entendimento, nós não temos que vir a Kehilá, a sinagoga, para estudar a lei de Deus somente, mas nós devemos o quê? Aplicá-la na nossa vida. Porque não adianta nada nós estudarmos a lei de Deus e não aplicar na nossa vida. No momento que nós aplicar na nossa vida, aí está o grande efeito, porque nós temos que inserir os mandamentos de Deus nas nossas práticas diárias. Para quê? Porque isso vai glorificar o nome do Eterno. É isso que vai transformar o mundo em que nós vivemos. Isso se chama ser sal da terra, luz do mundo. E o texto que eu li no Shema Israel, ali o texto que eu citei em hebraico, vai dizer o seguinte:
Ukeshartam leut aliadecha vehayu letotafot benenecha, ou seja, atarás a tua mão, ou seja, referindo aos mandamentos do Eterno, e será por sinal entre os teus olhos. E eu já expliquei aqui que o segredo dessa frase, que o Eterno diz para amarrar os mandamentos dele na mão e na fronte, porque isso incute na nossa mente uma mensagem, que nós devemos o quê? Ter os mandamentos do Eterno aqui, mas não somente aqui, mas também nas nossas práticas. Por isso que nós devemos o quê? Fazer, aplicar na nossa vida os mandamentos do Eterno, e essa paraxá, ela está vinculada à entrega da Torá por causa disso, porque o nome da porção significa faça, faça. Amém, irmãos? Eu também me lembro ali da própria passagem do Yam Suf, que nós chamamos o Mar de Junco, que é mal traduzido para nossas Bíblias como Mar Vermelho. Na verdade não é Mar Vermelho, é Yam Suf, quer dizer o Mar de Junco, porque o Eterno também vai dar uma ordem ali que o povo não entendeu, mas teve que fazer para poder entender, porque o povo parece que está encurralado diante do mar, e eles olham para trás e lá vem vindo o exército dos egípcios. Eles se veem encurralados e vai dizer que isso não acontece na nossa vida até nos dias de hoje. Há situações que o inimigo está ali, no nosso cangote, no calcanhar, e a sensação é que se a gente cair, ele nos devora. E o pior, às vezes a gente nos sentimos encurralados, e o inimigo ali, no nosso encalço. O povo de Israel se sentiu encurralado diante do Mar Vermelho, e agora o que nós vamos fazer, Moisés? Foi para isso que Hashem nos tirou do Mitzrayim, do Egito, para fazer nós morrermos aqui, faltou sepultura lá. Questionaram. Moshe Rabbeinu não correu para baixo da saia da mãe, não correu para baixo da cama. Moisés simplesmente consultou a presença de Deus. E é isso que está faltando na vida de muita gente que Deus ama, porque quando os problemas vêm, quando a pressão psicológica vem, a gente faz tudo menos recorrer à presença de Hashem. Moshe Rabbeinu foi, consultou o Eterno, e agora? O povo vai me matar, Senhor. Que cilada é essa que o Senhor me colocou? Hashem falou, não te preocupa, Moshe, só fala para o povo que eles marchem. Eles não vão entender na hora, porque diante deles tem um mar vermelho. Mas quando o povo marchar, Moisés, estende o teu cajado, e as águas do mar vão se abrir diante de Israel. Então o povo está ali encurralado, Moshe Rabbeinu não pode abrir as águas do mar vermelho sem antes o povo marchar, porque é isso daí que Deus quer. Que nós vemos, que ele venha falar e nós fazer sem entender. Imagina Hashem falar assim, Moshe falar assim para o povo, Deus está mandando vocês marcharem, mas diante deles tem um mar. Como que funciona isso, Moshe? Nós vamos caminhar para dentro do mar? Só marcha, que o milagre vai acontecer. Faça, não questiona, só faz o que Deus manda, se é que vocês querem viver o sobrenatural. Tem alguém que está me entendendo aqui? O povo ficou naquela, marcha, não marcha, e aí a Bíblia vai nos dizer de um homem chamado Nachshon. Nachshon foi um grande herói da fé, eu admito isso, eu vejo ele assim, porque a Bíblia vai dizer que enquanto o povo está ali decidindo se vai ou não vai, porque está procurando entender o que Deus falou antes de fazer, Nachshon não quis nem saber. Nachshon veio correndo e se atira nas águas do mar, e cai nas águas, foi o primeiro que se atirou nas águas. Sabe por que eu aprendo isso? Que Nachshon deve ter pensado assim, eu não quero nem saber se o mar vai se abrir ou não, eu acredito na palavra do Eterno, e se ele falou, ele vai fazer, então eu vou me atirar. E ele se atira de qualquer jeito dentro da água. E é isso que está faltando na nossa vida, é Deus falar e nós nos atirarmos e confiarmos totalmente na ordem divina. Confiarmos totalmente na palavra de Hashem. Se Deus falou, está falado.
É isso que Naashon pensou. Se Deus falou, está falado. Então se ele falou que vai abrir, eu vou ser o primeiro a me atirar. E se atirou na água. Quando ele se atirou na água, que isso motivou os demais, que os demais caminharam para frente em direção ao mar, mesmo sem entender, Moshe Rabbeinu estendeu o cajado e as águas se abriram diante de Israel. Então existem coisas que Deus vai pedir que parece que não tem lógica, mas é isso mesmo. Sobrenatural não tem lógica. Alguém pode explicar o que é um milagre? Milagre, eu vou tentar explicar, definir o que é milagre. É o mundo sobrenatural se manifestando no mundo natural. Isso é milagre. Só que para isso acontecer, existe uma conexão entre um e outro, isso se chama emuná, a fé. A fé é o poder que conecta o mundo espiritual com o mundo físico que nós vivemos. E eu tomo por aprendizagem isso, que nós venhamos obedecer, fazer, mesmo sem entender. No caminho eu te explico. Mais ou menos assim. Baruch Hashem. O texto vai falar primeiro assim: faça um recenseamento, a contagem dos filhos de Gershom, segundo o número das suas famílias, o número de cada das suas famílias, que estejam aptos, veja bem, acima dos 30 anos, que estejam aptos, dos 30 aos 50, que estejam aptos a ir para a guerra. Veja bem o verso 21, verso 22 vai dizer assim: façam um recenseamento dos filhos de Gershom, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Verso 23 vai dizer: contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, que forem aptos para a guerra. Grave isso. Só que a continuação do texto vai dizer assim: e que farão o seu serviço na tenda da congregação. Isso me chama a atenção porque quem é a família de Gershom? A família de Gershom é a família, provavelmente os irmãos já sabem, Gershom, ele é um descendente da tribo de Levi, ou seja, ele é um levita. E se ele é um levita, ele não pode sair para a guerra. A única tribo que não saía para a guerra no campo de batalha, empunhar espada, era a tribo de Levi. Só que Hashem vai dizer que vocês vão contar os filhos de Gershom, segundo o número de homens das suas casas, das suas famílias, que estejam aptos a sair para a guerra. Só que a explicação desse texto está na continuação do texto, que diz assim: e que farão o seu serviço na tenda da congregação. Aqui a palavra tsav, que é exército ou guerra, não está falando de uma guerra física. A guerra que Hashem está chamando as famílias de Gershom é para uma guerra espiritual. Porque quando Israel ia para a guerra lutar, enquanto as demais tribos empunhavam espada para lutar na guerra, os levitas faziam a proteção do Mishkan, do templo sagrado, do tabernáculo. Eles não iam para a guerra, eles faziam a proteção do templo sagrado. Porém, estes homens, para fazer a proteção do serviço sagrado, para ministrar o serviço sagrado, eles ficavam ministrando o serviço sagrado, não parava enquanto Israel estava na guerra. Veja que interessante isso. É isso que Hashem vai falar. Homens que estejam aptos à guerra e que farão o serviço sagrado no templo, na tenda da congregação, porque enquanto Israel está na guerra, os levitas não vão para a guerra, mas isso não quer dizer que eles ficam de perna para o ar, enquanto os outros estão na guerra, não. O que Hashem está dizendo? Enquanto os outros vão para a guerra, a tribo de Levi também vai guerrear, mas não fisicamente, vai guerrear no mundo espiritual, ministrando o serviço sagrado no templo. Enquanto os outros estão lutando na guerra, a tribo de Levi está ministrando o serviço sagrado. Claro que não é todo levita que é Cohen, sacerdote. Tinha que ser descendente de Arão, irmão de Moshe Rabbeinu. E o Gershom não era sacerdote. Essas famílias, esse povo que o Eterno chama para ministrar serviço sagrado ali, não é ministrar
incenso, não é fazer sacrifício. Isso convém ao quê? Fazer os filhos de Arão. Então qual é o serviço sagrado que Gershom está falando aqui, que o Eterno está dizendo aqui que a família de Gershom vai fazer? Carregar os utensílios sagrados. Isso também é um serviço sagrado. Serviço sagrado não é só cantar, serviço sagrado não é só pregar, serviço sagrado é o que nós estávamos fazendo aqui antes da nossa reunião começar. Varrer, passar pano. Isso também é um serviço sagrado. A família de Gershom vai ministrar que serviço sagrado? Carregar peso. Imagine Hashem falando para você, você foi escolhido para ministrar o serviço sagrado, aí você pensa, eu vou cantar, vou pregar, e Hashem, não, tira o teu cavalo da chuva. Vai carregar peso. Que serviço sagrado é esse? Carregar peso? A família de Gershom carregava as tapeçarias do templo sagrado, as cortinas do templo, as coberturas do pátio do templo. Só que o texto continua dizendo que deveria separar outra família também, a família de Kehat, que na sua Bíblia está como os coatitas. Coatitas, eles não eram sacerdotes, mas eles carregavam os utensílios mais sagrados do Mishkan. Arca da aliança, candelabro, altar de incenso. Dessas famílias que carregam o Mishkan, eles são os mais honrados, porque eles carregam os utensílios mais sagrados. Já a família de Gershom vai carregar os utensílios que são de santidade mediana, tapeçaria, cortina, cobertura. Já a Bíblia vai citar outros, famílias de Merari. A família de Merari era chamado para carregar também utensílios do templo, mas não os sagrados e nem aqueles utensílios de santidade mediana. Mas eles foram chamados para carregar estrutura, coluna, poste, viga. Ou seja, dentre os três, os que mais sofriam era da família de Merari, porque além de carregar os utensílios de menos santidade, eram os que carregavam o que tinha mais peso, coluna, viga, as estruturas. E o interessante é que o texto vai citar primeiro a família de Gershom, depois a família de Kerat, dos coatitas, e primeiro vai citar Gershom, depois vai citar Merari. Só que na hora de fazer o recenseamento eles mudam a ordem. Primeiro vão apresentar os coatitas e depois vão apresentar Gershom e por último Merari. Por quê? Porque, como eu disse, a família dos coatitas é o que carregavam aquilo que era de mais sagrado dentro do templo. E os nossos sábios dizem que eles são citados primeiro após o recenseamento, foram os primeiros que Moshe fez o recenseamento, porque eles carregavam aquilo que era de mais sagrado, e os sábios vão dizer, aqueles que estão mais próximo da santidade devem ser lembrados primeiro. E se nós trazermos isso como uma aprendizagem, quanto mais próximo da santidade nós estivermos, mais nós seremos lembrados diante de Hashem. Mais lugar de honra nós teremos diante de Hashem. Tem gente que diz, mas Hashem não faz acepção de pessoa. Para salvar ele não faz. Mas galardão, cada um tem o seu e será diferente, não será o mesmo. Cada um receberá o seu galardão de acordo com as suas obras. É o que está escrito no Apocalipse, Rit Galut. Só que algo interessante, porque a família de Merari, que é o que carrega estrutura, peso, que eram os mais desonrados e humilhados entre aqueles que carregavam os utensílios sagrados, porque enquanto um carrega a coluna, a viga, os outros dizem, não, a gente carrega a arca. Coisa de ser humano, né? A outra carrega a tapeçaria, mas a gente carrega o altar de incenso. Nós somos pessoas mais importantes. Carregamos a arca. O utensílio máximo está nas nossas mãos. Nós somos incumbidos de carregar aquilo que é mais sagrado.
Por outro lado, a tribo de Merari, que era humilhada pelos outros que carregavam os utensílios de mais santidade, a tribo de Merari não permitia, não deixava que isso entrasse no seu coração. Enquanto os outros afrontavam dizendo, nós carregamos aquilo que é mais sagrado, nós somos mais importantes, vocês não, vocês estão carregando coluna, vocês estão carregando viga. Nós carregamos a arca, mas a tradição judaica vai dizer que a família de Merari não deixava isso entrar no seu coração. E eles, mesmo carregando viga, mesmo carregando estrutura, mesmo carregando aquilo que era de menos santidade dentro do templo, eles eram tão orgulhosos de servir a Deus quanto aqueles que carregavam a arca. Eles tinham prazer em carregar a estrutura, ainda que fosse de menos santidade, ainda que fosse mais pesado. Eles tinham orgulho, eles tinham prazer como se estivesse carregando a própria arca da aliança. Eles não deixavam a afronta dos outros entrar no seu coração. E além desse coração orgulhoso no bom sentido, orgulhoso de estar feliz por poder carregar a estrutura, ainda que seja um serviço pesado, além disso, eles também tinham um coração humilde. E os nossos sábios dizem que é por isso mesmo que eles foram escolhidos para carregar as estruturas do templo, porque humildade tem a ver com estrutura. E os sábios dizem o quê? Por que a tribo de Merari foi escolhida para carregar a estrutura do templo? Porque se tem uma coisa que não pode faltar na estrutura de quem serve a Deus é humildade. A humildade compõe a estrutura de quem abriga a presença. A família de Merari era a primeira a chegar e a última a sair. Quando a nuvem parava na peregrinação, quando a nuvem parava indicando que ali era o local de parar, lembra que o povo de Israel se movia, quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e seguia a nuvem. Quando a nuvem parava, eles entendiam, é aqui que Hashem quer que nós paremos, e eles paravam ali. Quando a nuvem parava, a família de Merari, que é o que carregava a estrutura, os humilhados, eles eram os primeiros a montar a estrutura, para que depois a família de Gershon viesse e colocasse a cobertura, tapeçaria, cortina. E por último, depois que o Mishkan está montado, aí vem a família dos coatitas. E entravam com a arca da aliança, entravam com o altar de incenso, começava a arrumar. Só que quando a nuvem se movia, quem era o primeiro a sair? Aqueles que carregavam ali a arca da aliança, os utensílios sagrados. Ou seja, eles eram os últimos a chegar e os primeiros a sair. E quem é que eram os primeiros a chegar e os últimos a sair? As famílias de Merari. Carregavam aquilo que era mais pesado, mas é o que tinham mais responsabilidade, porque eles eram os primeiros a montar e o último a sair, a desmontar. Eles montavam quando não tinha ninguém e saíam quando não tinha ninguém. Eles carregavam peso, eles carregavam uma responsabilidade. E para trabalhar nesse serviço, exigia-se o que? Um preparo. O texto diz, vai separar homens aptos, dos 30 anos aos 50. A idade, ou seja, que um levita trabalhava nesse tipo de serviço era apenas 20 anos. 20 anos. 30 anos aos 50, a partir dos 50 já está aposentado. Não trabalha mais, é outros que vão trabalhar. Só que na Parashá Behalotecha, que nós vamos estudar ainda, vai citar algo que é paralelo a esse texto, e lá vai dizer que é aos 25 anos, não é aos 30. Parece que tem uma contradição ali. Porque num texto diz que é acima dos 30 para começar a trabalhar, mas no outro diz que é acima dos 25. Há um erro, aparentemente um erro na Torá, mas os rabinos explicam o quê? Que esses 5 anos de diferença, na verdade, é um 5 anos que todo servo de Deus tinha que passar, era um preparo, era uma espécie de estágio. A pessoa tinha que estagiar para poder ministrar no templo sagrado, mesmo que carregar o utensílio, tinha que ser dos 25 anos aos 30, tinha que estar se preparando.
para com 30 anos assumir o serviço oficial. Ou seja, com 25 anos eles começavam a se preparar na presença, obviamente, de quem sabia para ensinar. Eles já estavam ali observando como deveria fazer a desmontagem, a maneira certa de se carregar. Tinha que ter um preparo para com 30 anos eles começarem um serviço de forma oficial. O que nós aprendemos com isso? Porque para servir ao Eterno, ainda que seja num serviço simples, que não era tão simples, mas comparado aos outros serviços dos sacerdotes dos Kohanim, era um serviço mais simples. Mesmo para trabalhar num serviço simples, tinha que ter preparo, tinha que ter experiência. Por quê? Porque Deus não trabalha com gente despreparada. Deus não trabalha com gente que não se prepara. Dos 25 aos 30 anos tinha que se preparar. Deus não bota ninguém de paraquedas para fazer a obra de Deus. Inclusive, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai se falar isso a Timóteo. Não imponha as mãos precipitadamente, Timóteo. Está lá na carta a Timóteo. Paulo vai dizer o seguinte, aquele que exercer o serviço sagrado não pode ser o quê? Neófito. Paulo fala sobre isso. O que é neófito? Pessoa sem experiência. A pessoa se converteu ontem, a pessoa já quer fazer o serviço sagrado? Não, tem que ter experiência, tem que ter maturidade, tem que ter preparo para poder exercer um cargo de autoridade dentro de uma congregação, para poder estar ministrando o serviço sagrado. Paulo diz, não pode ser neófito, não pode ser inexperiente. Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente. O que ele está falando não é orar com imposição de mãos, não. Significa ordenar pessoas, porque quando a pessoa vai ordenar alguém, ela tem que impor as mãos. E Paulo está dizendo, não pode ordenar precipitadamente, Timóteo. Primeiro testa, para ver se a pessoa tem experiência. Porque da onde que Paulo tira isso? Desse texto que nós estamos lendo. Paulo aprende na Torá esse princípio. Por quê? Porque para trabalhar no serviço sagrado, tem que ter experiência. Deus não trabalha com gente despreparada. E nós aplicamos isso para nós nos dias de hoje. Que nós venhamos estar preparados para servir ao Eterno. Buscando em Deus a capacitação. Davi foi ungido rei de Israel com 17 anos, ou melhor, com 17 anos, 16 anos. Davi foi ungido rei de Israel, lá na casa de seu pai Jessé, sim ou não? Mas Davi foi rei no outro dia? Existia o que? Um processo de preparo. Davi entrou num processo de preparo. Davi não caiu de paraquedas no reinado de Israel. Davi teve que ficar 7 anos sendo trabalhado por Deus, para depois reinar em Hebron, e depois de Hebron, Davi Hamelech vai ser rei em Jerusalém, sobre todo o estado de Israel antigo. Só que aí que está, porque antes de Davi ser rei em Jerusalém, Davi teve que reinar em Hebron. E o que isso chama atenção? Porque eu tive em Hebron e até hoje Hebron é um deserto. E quando eu estive lá, eu olhei e fui visitar o túmulo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive a própria Bíblia Sagrada e a tradição judaica vai dizer que Adão e Eva também estão sepultados lá. Inclusive quando eu estive lá, existe a placa até hoje lá. Túmulo de Adão e Eva, Kever, Adam Verravá, túmulo de Adão e Eva. E que segundo os nossos sábios, esse foi o motivo porque Abraão comprou aquela caverna de Macpela, dos filhos de Het. Pagou um preço alto por ela, porque ele sabia que ali estavam sepultados Adão e Eva. E ele comprou aquela caverna para sepultar quem? Sara e Meno, Sara, nossa mãe, nossa matriarca. E por que Abraão quis isso? Porque Ravá, veja bem, Eva pecou no início, levou Adão Nishon à queda, Adon Harishon à queda, e isso manchou a imagem das mulheres. Todo mundo diz, o homem caiu por causa da mulher. Aliás, foi isso que Adão falou a Hashem. Comeu do fruto que eu te disse que não é para comer.
Adão, a primeira coisa que disse foi, é a mulher que tu me deu, porque é sintoma de natureza caída, né? Bota a culpa no outro. Não assume o erro. Perguntou para a mulher, tu fez isso, a mulher falou, a serpente, um bota no outro. Claro que a serpente induziu, claro que a serpente, mas nem tudo também é Satã, nem tudo é diabo, Satanás. Nós temos o direito de escolha. Eva manchou a imagem das mulheres, porém Sara viveu uma vida plena. Sara fez tudo perfeito. Sara ajudou Abraão a cumprir a sua missão. Ou seja, se por um lado, por que Abraão quis sepultar Sara lá? Para poder recuperar as imagens das mulheres. Porque se por um lado Eva pecou, Sara foi perfeita. E ele quis fazer aquilo aí para, de uma certa forma, remir, trazer uma boa impressão para as mulheres, porque uma errou e a outra acertou. Quando eu estive visitando o túmulo lá dos patriarcas, eu vi, Hebrom é um deserto. Uma das primeiras coisas que eu pensei, quando estive em Hebrom, quando eu vi que era um deserto, eu fiz uma pergunta a Hashem, ao Eterno. Aqui neste lugar, a Bíblia diz que Davi reinou 7 anos. Eu falando comigo, com o Eterno, dentro de mim mesmo. E falei para Hashem, perguntei para Hashem, que graça tem ser rei de deserto? Davi foi rei em Hebrom, em deserto. Que graça tem ser rei de deserto? Eu senti dentro do meu espírito algo que ecoou nas paredes do meu ser, que disse assim, Davi reinou nesse deserto porque o deserto faz parte do preparo. Davi estava sendo preparado por Hashem para poder ocupar o cargo pelo qual Hashem tinha ungido ele há anos atrás na casa do seu pai. Por quê? Porque Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Mas a Davi ainda era um homem despreparado. A gente tem que ter o coração segundo o coração de Deus e buscar o quê? A capacitação para fazer aquilo que Hashem nos chamou para fazer, e é por isso que o Eterno leva Davi até Hebrom para reinar em Hebrom, porque o deserto é um processo, e depois que Davi reinou em Hebrom, aí agora sim Davi está preparado para reinar em Jerusalém, em Jerusalém. Porque Hashem não trabalha com gente despreparada. Nós temos que nos preparar, nós temos que orar mais, nós temos que estudar mais a lei, nós temos que buscar a espiritualidade em Hashem, em nome de Yeshua, obviamente. Comunhão, experiência, capacitação do Espírito de Deus. Que nós venhamos estar revestidos da presença de Hashem para fazer o serviço sagrado, amém? Ainda que sejam as coisas mais corriqueiras, varrer, limpar banheiro, que nós venhamos ser como a família de Merari. Estou aqui lavando o banheiro, mas a minha alegria é como se eu estivesse cantando lá em cima. Estou aqui lavando o banheiro, estou aqui limpando o chão da Querrilá, da congregação, mas para mim é o mesmo prazer que se eu estivesse pregando lá em cima, porque todos os serviços dentro da casa de Hashem, dentro da obra de Hashem, que não se resume à parede, todos os serviços são importantes. Todo mundo gosta de citar aquela passagem onde Yeshua está na casa de Maria, né? Miriam, Marta e Maria, Lázaro, e Yeshua está pregando, e Maria está onde? Nos pés de Yeshua, ouvindo a palavra. Isso é bom, nós devemos buscar, ouvir a palavra de Hashem, estudar a palavra do Eterno, isso é muito bom. E aí Maria vê que Marta está lá, trabalhando no operacional, e Marta diz o que para Yeshua? Mestre, diga para que Miriam, Maria me ajude, porque eu acho que não é justo aqui, enquanto eu estou aqui, né, me ralando sozinha. Miriam está sentada aí. Yeshua falou que Marta, estás ansiosa por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Só que Yeshua fala que Maria escolheu a melhor parte, porque realmente nada melhor do que a gente estar ouvindo a palavra de Hashem.
Mas quando Yeshua fala isso, não é que Yeshua está desprezando o que Marta está fazendo. Yeshua não está desprezando o que Marta está fazendo, ele está dizendo que Maria escolheu a melhor parte, mas ele não está dizendo que o que Marta está fazendo não é importante. Porque enquanto Maria está ouvindo a palavra, Marta está no operacional. Está cuidando do som, está cuidando, dos carros na rua, está cuidando das coisas para que você ou os demais irmãos possam estar ouvindo a palavra de Deus tranquilo. O operacional também é importante, não importa a função que a gente faça na obra de Hashem, nós temos que buscar capacitação e ter um coração humilde e também um coração orgulhoso no bom sentido e fazer, porque a gente não está fazendo para homens, estamos fazendo para o eterno. E fazer com prazer, como se nós estivéssemos fazendo aqui, pregando, fazendo uma drachá, um estudo, cantando ao Eterno, que nós vamos fazer tudo para a honra e glória do nome de Hashem. E para encerrar, que o horário, o relógio é meu inimigo, e para encerrar, mas ainda bem que amanhã não é segunda, Então, os irmãos podem... Acho que foi por isso que eu mudei também o dia, para poder me prolongar um pouquinho mais. Não, estou brincando. Para nós encerrar, essa porção também vai falar de algo muito importante. Lei do nazireado, mas não vai dar tempo para falar aqui. Do voto nazireu, do homem que faz o voto, e também as mulheres também podem fazer esse voto. De não cortar o cabelo, não beber nada do fruto da vide, nem comer. Inclusive, eu poderia trazer um fundamento, embasar isso lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, onde Rav Shaul, o apóstolo Paulo, fez esse voto, inclusive pagou o sacrifício para cumprir o voto. Nós já estudamos isso outra vez, Ou seja, Rav Shaul, ele já tinha aceitado Yeshua, ele já tinha a convicção de Yeshua era o Cordeiro de Deus, de que Yeshua era o Cordeiro de Deus, porém, ele foi e ofereceu um sacrifício no templo para entregar o voto de nazireado que ele tinha feito, porque a Torá diz que quando a pessoa entrega o voto de nazireado, ela tem que raspar o cabelo e tem que fazer um sacrifício, está lá em número 6, é só você ler, em casa, tinha que fazer um sacrifício. E a pessoa tinha que queimar o cabelo também para Deus, para Hashem, raspar a cabeça, e aí você vai ver lá em Atos dos Apóstolos 21, que Rav Shaul, ele vai até o templo com outros varões, paga o sacrifício para eles também, raspam a cabeça e entregam o voto a Hashem e fazem um sacrifício, e isso vai na contramão daqueles que querem abolir a Torá. Porque Paulo era contra a lei. Se Paulo era contra a lei, então ele era um hipócrita. Esse é o problema da teologia sistemática. Faz de Paulo, Rav Shaul, um hipócrita. Porque numa hora parece que ele está indo contra a lei de Deus e outra hora ele está indo a favor. Ou Paulo não sabia o que dizia, ou as pessoas estão entendendo as palavras do apóstolo Paulo de forma errônea, e eu acredito que o caso é a segunda opção. As pessoas não estão entendendo. Eu poderia falar sobre isso, mas o tempo não nos permite. E para encerrar, vai falar sobre, essa paraxá vai falar sobre a mulher sotá, que nós chamamos. Mulher sotá é a mulher separada. A mulher separada não é separada no sentido de que ela foi afastada do seu marido. Aqui o negócio aperta. Esse texto da Torá é muito interessante, porque a Torá vai dizer o seguinte: se um homem for atacado pelo espírito do ciúme, olha bem que forte isso, ele sentir ciúme da sua esposa, ele desconfiar que a sua esposa está adulterando, ele tinha que levar a sua esposa até o sacerdote, o templo sagrado na presença de Hashem. E a Torá diz o quê? Que o sacerdote pegava um papel, escrevia no papel uma maldição, e a maldição se você adulterou, e tudo isso era escrito, se você adulterou, uma maldição vai vir sobre a tua vida.
Quando você beber desta água, por quê? Porque a mulher tinha que se apresentar diante do sacerdote, e o sacerdote pegava água, uma água sagrada do templo, pegava pó do chão do tabernáculo, colocava na água, e escrevia essa maldição num papel e dizia: se você está cometendo adultério, você vai ser amaldiçoada. Quando você beber essa água, o teu ventre vai inchar, como uma barriga de verme, inchava, e a coxa vai descolar da tua perna. E a mulher ficava manca e com a barriga inchada. E isso resultava no quê? Na morte. Porque o salário do pecado é a morte. Adultério, segundo a Torá, é um pecado passivo de apedrejamento. Morte por apedrejamento. Ou seja, o marido desconfiava da mulher, ele levava a mulher até lá. E aí então o sacerdote pegava, escrevia, pegava a água, largava em cima do papel e lavava aquela tinta do papel ali, se misturava com a água e caía num outro recipiente e entregava para a mulher. Só que no papel não estava escrito só a maldição, não, também estava a bênção, se caso ela não estivesse adulterando. No papel estava escrito: o ventre vai inchar, a coxa vai descolar, mas por outro lado, se você não estiver adulterando, você será abençoada e agraciada por Hashem. Hashem vai te abençoar. E aí então eles faziam isso e davam água para a mulher, e a mulher bebia na presença do Eterno. Se a mulher estava adulterando, a barriga dela inchava na hora e a coxa descolava. Mas se ela não tivesse em adultério, ela era abençoada. Só que a pergunta é: por que o homem foi pego com o espírito do ciúme? Porque o comportamento da mulher, tudo começa assim. Porque levar ao sacerdote, aos Kohanim, é o último caso, é a última instância, quando a mulher começa a apresentar comportamentos suspeitos. O marido ainda levava ela onde? No rabino, tinha aconselhamento. O rabino lá dava conselho, lia a Torá, explicava, aconselhava. Se ainda não funcionasse, a mulher continuasse apresentando comportamentos suspeitos, aí então o homem que estava com ciúme, desconfiado do comportamento da sua mulher, então ele levava lá, porque Hashem ia mostrar na presença de todos se ela estava fazendo ou não. Hashem revela. E aí é que está o X da questão. O marido era possuído por um espírito de ciúme, porque a mulher, a sua esposa, mudou de atitude, estava apresentando comportamentos que não condizia com as escrituras, como deveria ser. E o homem ficava desconfiado: e agora está ou não está? Ou seja, a mulher era casada, e aí que está, eu quero aplicar essa palavra na nossa vida. Não só o texto fala sobre mulheres, mas esse texto pode ser aplicado nos dias de hoje para homens também. Porque falando de casamento, todos nós somos noivas do Eterno. Somos noiva do Eterno, nós formamos o corpo da esposa de Deus. Só que muitas vezes nós agimos como uma mulher de Sotá, porque tomamos atitudes e assumimos comportamentos como se nós fôssemos adúlteros. A mulher podia não ser adúltera, mas por que o marido está desconfiado? Porque a mulher pode não cometer o adultério, mas ela agia como se fosse adúltera. Dava assunto demais para os homens. Podia não trair o marido, mas dava muito assunto para homens que não eram seu esposo. Um ciúminho é bom de vez em quando, isso apimenta o relacionamento. É bom eu ter ciúme da minha esposa, é sinal que eu amo ela e tenho zelo por ela. Se eu ver ela conversando com outro homem ali sozinha, eu já vou chegar junto, vou dizer: o que está acontecendo aqui? Isso é bom, zelo. Mas o caso aqui, o homem era tomado por um espírito de ciúme, porque a mulher estava agindo de forma suspeita. E o marido está no bico dela, como a gente fala aqui, né, o ditado popular. Ou seja, ela estava assumindo comportamento suspeito,
como se não fosse casada. Ela era casada, mas agia como se fosse solteira. Olha que interessante isso. Porque aplicando para nós essa palavra nos dias de hoje, isso rasga nós por dentro. Porque muitas vezes, nós sabemos que nós temos uma aliança com Hashem, mas muitas vezes nós agimos como se não tivesse. Muitas vezes nós assumimos postura de quem não é casado com Deus. Muitas vezes nós assumimos comportamentos de pessoa que não serve a Deus. E a pergunta é, se Hashem desse essa água para nós hoje? Mas você é casada com o Eterno. Assumimos comportamentos de como se nós não fôssemos casados com Deus, que envergonha o Eterno, e isso gera no Eterno que ciúme, se o Eterno desse essa água para nós hoje. Como é que estaria a nossa situação? Você não precisa me responder. Isso é fora o íntimo. Será que a nossa coxa ia descolar espiritualmente? Será que a nossa barriga ia inchar espiritualmente? Tem muita gente que diz que serve a Deus aí, mas eu vejo com a barriga inchada e a coxa descolada no mundo espiritual. Porque dizem que serve a Deus, mas tem comportamento de quem não tem uma aliança com o Eterno. Que nós não venhamos ser encontrados nessa situação. Amém, irmãos? Muitas vezes temos atitudes e comportamentos de adúlteros espirituais e nos mordemos uns aos outros, falando mal uns dos outros. Que Hashem tenha misericórdia da nossa vida. Amém? E que Ele nos dê o seu ruach, o seu espírito, para nos capacitar e nos tornar cada vez mais semelhante a Hashem e caminhar nos seus mandamentos. E que nós venhamos ter a humildade da família de Merari, porque a humildade é que compõe a estrutura de quem comporta a presença de Hashem. E que nós venhamos ser como o povo de Israel no pé do Sinai que disse: faremos e ouviremos, obedecemos e depois nós vamos procurar entender. Nós confiamos na tua palavra, Hashem. Que nós venhamos ter esse tipo de pensamento, que nós venhamos ser como Nachshon, que quando Deus fala não questiona, se atira nas águas da vontade de Hashem e confia plenamente em sua palavra. Amém, queridos Haverim? Baruch Hashem, vamos nos colocar de pé. Baruch Hashem, vamos ao Kiddush. Mas antes, para nós terminarmos, ainda não. Para nós terminarmos a nossa transmissão, eu quero declarar a bênção para os irmãos que estão nos acompanhando lá. E depois vamos ao Kiddush. Yevarechecha Adonai veishmerecha, yair Adonai panav elecha veihuneka, isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Hashem faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Hashem sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai os leamoiten, Hashem yevarech et amo vashalom, o Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz, e aquele que crê diga amém. Baruch Hashem. Vamos ao Kiddush.